Ó Rei sublime, majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, nascem de ti, recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantam louvores, alcancem os céus. Os altos céus, louvor a Deus exoa, em gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome lúcido, seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantam louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vens prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e a glória rendem glórias ao Senhor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, canta louvores que alcancem o céu. Olá, amigos de Estudos Bíblicos. Alegra o meu coração pela oportunidade de mais uma vez juntos aprendermos a Bíblia, estudá-la com mais profundidade. Feliz com você que chegou hoje. Alguém o convidou para participar, é muito bem-vindo. E aqueles que também estão há tempos e têm aprendido muito da palavra de Deus. E feliz porque todos estão lendo a Bíblia todo dia e orando. Isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual. Hoje eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro do Velho Testamento, o livro de Juízes. Livro de Juízes. E vamos para o capítulo 7. Então abra a sua Bíblia, a impressa que você tem, ou a virtual. Juízes 7. E vamos estudar um provérbio bem popular brasileiro, que a gente sempre ouviu falar: o pouco com Deus é muito. Olha, eu ouço isso desde a infância, eu já estou quase na terceira idade. O pouco com Deus é muito. Bíblia aberta, então vamos ler alguns versículos de Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7, versículo 1. Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte no vale, perto do outeiro de Moré. Versículo 2, Juízes 7. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Juízes 7, 3. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Juízes 7, 4. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faz-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá, porém de todo aquele que eu te disser, esse não irá contigo, esse não irá. Juízes 7, 5. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão,
esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Juízes 7:6. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Juízes 7:7. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Bíblia lida, oremos. Gratos, ó Pai, pela tua palavra, que diariamente tem sido a nossa força, o nosso alimento, o nosso sustento. E agora nós estamos juntos na Escola Dominical Online. O Senhor conhece os nossos corações, sabe das nossas carências, das necessidades. Fala através da tua palavra a nós, nos alimente, nos fortaleça e me usa como instrumento para que possamos ter a base espiritual para uma vida agradável a Ti. Oramos agradecidos e oramos em nome de Jesus. Amém. O pouco com Deus é muito. Quando estava a preparar o estudo, eu dei uma pesquisada nesse provérbio que eu conheço desde criança, ouço a minha família falar, os amigos, e eu descobri que Zeca Pagodinho, lembram lá? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Zeca Pagodinho, ele tem essa frase marcada em imagens, e aí está uma delas. E ele diz assim, Zeca Pagodinho: o pouco com Deus é muito. E ele acrescentou mais ainda. E o muito, olha bem o que disse Zeca Pagodinho: sem Deus é nada. O nome dele original é Gessé. A mãe dele era uma mulher muito religiosa. Ontem com Deus. Uma outra colocação que eu encontrei. Ontem com Deus. Hoje com Deus. Amanhã com Deus. E sempre com Ele. Bem reforçando a ideia. E o Marcos Vinícius Trindade, que é um pensador, ele também traduziu a sua visão, né? Agora eu compreendo, olha o que o Marcos diz, por experiência própria, o pouco com Deus é muito. Ele viveu isso na vida dele. E o muito sem Deus é nada. A personagem que nós vamos trabalhar com ela hoje, vamos refletir biblicamente, é Gideão. E ao se deparar com a vida dele, com as avaliações de todos aqueles que escreveram, falaram dele, há uma colocação que me chama a atenção. Quando a chance é pequena demais, isso refletindo a vida de Gideão. Porém, com Deus, tudo é possível. Isso refletido na vida de Gideão. O contexto histórico que nós estamos hoje, biblicamente, eu gosto muito de colocar para as pessoas que não têm contato com o texto de Juízes e as pessoas que já leram há muito tempo, para a gente se deparar com um período importante na história do povo de Israel, que é o período dos Juízes. Então esse é o livro dos Juízes. E nesse livro há uma filosofia interessante a ser pensada, refletida. Cada um fazia o que bem queria. Eu não sou muito fã desse livro, eu leio esse livro, não sou muito fã do livro, porque eu vejo a falta de valorização do povo da época a Deus. Mas a tendência era essa. E eles, o círculo vicioso era pecado, eles pecavam, clamavam a Deus, Deus mandava a libertação e, claro, tinha a justiça, o julgamento de Deus. O livro cobre mais ou menos 350 anos da história de Israel. 1400 a 1050 a.C. Eles estavam a conquistar a terra. Então é aquele período que eles estão conquistando a terra de Canaã, prometida por Deus depois de 40 anos no deserto, e o início da monarquia. Então é esse período, né? Um período que nós chamamos teocrático, de teocracia. Era a ação de Deus na escolha dos juízes. Então essa era a esfera de ação do período. E o versículo-chave do livro de Juízes, porque é onde está inserida a nossa personagem hoje, Gideão, Juízes 2:19, traz para nós. Sucedia, porém, que falecendo o juiz,
Rescindiam e se tornavam piores do que seus pais. Olha como a vivência da época. Seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Eles deixavam as suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Esse é o versículo chave do livro de Juízes. E aí a gente está o ciclo de Juízes. Veja o que acontecia. O povo está em paz, o povo se afasta de Deus, vem a opressão, o povo se arrepende e clama por salvação, Deus levanta o juiz e Deus liberta o povo. Era essa a situação, o contexto social onde está inserida a personagem Gideão. E tivemos nesse período 13 juízes que libertaram o povo de Israel nesse ciclo aí. Otriel, o Eude, o Sangar, a Débora, o Gideão, o Abimeleque, a Tola, o Jair, o Jefté, né, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. E os povos que oprimiam o povo de Israel eram usados por Deus para trazer o povo de volta a ele. Eram os mesopotâmios, os moabitas, os amonitas e amalequitas, os filisteus, os cananeus, midianitas e amalequitas, amonitas, filisteus, sidônios e maonitas. Eram esses os povos opressores usados por Deus para transformar o povo. E a gente vai conhecer hoje a história de Gideão, que ele era da menor clã da tribo de Manassés, que Deus levantou como juiz. Ele era um agricultor. E a gente vai perceber que Deus não precisa de multidões para realizar a sua obra. Ele precisa de homens e mulheres obedientes e também praticar. Os desafios de Deus para a nossa vida muitas vezes causam, às vezes, até um medo, um temor. Mas se Ele nos chama, Ele vai conosco. Quando Deus nos chama para uma missão, todos nós somos chamados, somos escolhidos por Deus para uma missão. E Ele vai conosco em todo o tempo, Ele está conosco em todo o tempo. É claro que o chamado de Gideão é fascinante, porque ele estava a trabalhar, ele estava malhando o trigo. E aí, no chamado dele, né, há um autor que coloca uma frase importante. Deus usa pessoas comuns. Ele era um agricultor, uma pessoa simples e improváveis para fazer obras extraordinárias. Quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, com o que temos, com os dons, os talentos que Ele nos deu, e o obedecemos, Deus faz maravilhas, transforma a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. E aí tem o chamado de Gideão, Juízes 6:11, olha o chamado dele. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, olha aí, o pai e filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. Eles tinham que esconder, porque os midianitas vinham, né, e amalequitas também, mas no caso específico aí, fala-se no texto mais dos midianitas, para roubar, para tirar deles, e era terrível. Juízes 6:12, olha aí. Então o anjo do Senhor, quando a gente fala esse anjo do Senhor, é uma manifestação de Deus no Velho Testamento. Na verdade é Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo é o único que assumiu a forma humana, né? Depois ele se encarnou no Novo Testamento, houve a encarnação de Jesus, mas aí ele se manifestava, eram as manifestações de Deus, e ele estava ali e apareceu. E olha a terminologia, que é usada aí no texto, maravilhosa. E Deus os conhece, Deus os encoraja, Deus os fortalece. Olha o que ele diz a Gideão aí nesse momento, que ele está com medo, guardando o trigo, para que possa a família sobreviver. O Senhor é contigo. Olha bem, como é bom saber que em todos os momentos da nossa vida, aí é um momento difícil deles, o Senhor é contigo, homem valoroso, nessa tradução bíblica, mas há traduções que falam homem valente. Você é um homem valente. Olha que interessante. É claro que ele estava ali com medo dos midianitas. E os midianitas e malequitas, eles invadiam a terra de Israel e destruíam as plantações de trigo, matavam os rebanhos, ovelhas, gados. E era um momento social difícil, de conflitos, guerras e dificuldade econômica. E aí está inserido Gideão, nesse momento. E é nesse momento que o anjo do Senhor
vem e chama, porque os midianitas eram tão terríveis. E os israelitas acabavam escondendo, os mantiveram escondendo-se em montanhas, cavernas e fortalezas, para sobreviver diante desse período de opressão dos povos, especificamente aí hoje, midianitas. E a gente aprende algumas lições com Gideão nesse momento em que ele é chamado por Deus para libertar o povo de Israel, porque a ação era essa. O povo pecava, clamava a Deus e Deus levantava um juiz para libertar o povo. E a primeira lição que a gente percebe aí é: Deus enxerga a nossa realidade de um modo diferente que vemos. Isso é importante, Deus me conhece. Eu às vezes nem me conheço bem. Passo a vida e não conheço as pessoas ao meu redor, e muito menos. Agora, Deus nos conhece. Por quê? Porque Deus, primeira coisa, Deus vê. O Senhor não vê como homem, né? Vê o nosso interior, o nosso coração. E Ele olha aí, chama, né? Gideão, você está capacitado, né? Para a missão. E uma segunda lição desse chamado, Deus observa e está conosco, embora as circunstâncias pareçam dizer o contrário. É terrível, difícil quando nós estamos passando por uma enfermidade grave da família, um problema financeiro, problemas conjugais, problemas de vícios na família. É terrível. E parece que Deus está longe. Não, Ele está conosco nessas circunstâncias. Então os olhos de Deus estão atentos aos fiéis da terra. E quando a gente lê lá 1 Coríntios 7, 25, Salmo 101, a gente vê: recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. O mais importante para o Senhor Deus é a nossa fidelidade, a nossa obediência a Ele. E Ele está conosco em todas as circunstâncias, em especial aí no momento de opressão midianita ao povo de Israel, a vivência da nossa personagem de hoje, Gideão. E uma terceira lição que aprendemos aí nesse chamado de Deus a Ele: Deus conhece o nosso potencial. As pessoas, muitas vezes, elas nos colocam para baixo, tal, porque elas têm receio de que a gente descubra o nosso potencial e faça coisas muito grandes e elas fiquem para trás. Porque é interessante na vida. Estou com 64 anos, eu tenho visto, olhando para o museu da minha vida, que muitas pessoas ficaram para trás. Ficaram para trás. Por quê? Por ter medo, não ter coragem, não enfrentar, não batalhar, por querer ficar na zona de conforto, não correr riscos, né? E o potencial é visto por Deus. Todos nós temos talentos, né? E a gente às vezes nem sabe o que possui, mas Deus sabe. E Deus sabia que Gideão tinha capacidade para libertar o povo de Israel. E Ele nos escolheu quando ninguém teria motivo para fazê-los, não é? Quando a gente lê o Salmo 139:16, a gente percebe claramente isso. E o anjo do Senhor aparece e convoca: olha, você está capaz. É a oportunidade dada por Deus, é um privilégio a gente ser chamado por Deus, é um privilégio. Eu mando as mensagens para as pessoas, e é um privilégio elas receberem essas mensagens. Muitos aí nem dão importância, apagam, tal, não dão, mas é dado o privilégio. E um dia, na presença de Deus, vão ser lembrados. Joani mandou para você a mensagem, mas você não deu importância, você não ouviu, não assistiu, não usufruiu da palavra de Deus ali compartilhada, você não compartilhou. Isso é você, entre a sua pessoa e Deus. Mas vejam bem, o anjo convoca ele, chama ele à liderança. Mas ele vem com a desculpa, que é normal, né? Naquele momento de medo, terror, para defender da opressão midianita era terrível. Então ele tem aquela desculpa: o Senhor abandonou Israel. Né? Ele vem aí porque ele estava decepcionado com Deus. Juízes 6:13. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? Então as pessoas vêm sempre assim: por quê? Por que está acontecendo isso comigo? É interessante, é algo lá do tempo de Gideão e é algo atual. Por que está acontecendo comigo? Por que eu sou? Por quê? Nunca vamos saber. Nós temos a convicção de para quê? Qual o propósito? Aí o propósito de Deus era que o povo se voltasse para Ele. Deus deu a terra de Israel para eles, a terra de Canaã, melhor dizendo. Mas eles não andaram segundo a vontade de Deus, adoraram outros deuses. Né? É claro, vem alguém e tira-os da terra. É interessante observar isso.
E é que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou. Veja bem, ele estava tendo uma visão limitada, pequena, a visão do porquê. Nunca vão ter respostas. Que adianta o finito conversar com o infinito? Deus sabe o que faz. E quando nós colocamos, seja feita a vontade de Deus, a vida é uma bênção. E aí ele está começando a provar isso. É claro que vem uma segunda desculpa aí no chamado de Gideão. Por insegurança, porque ele está decepcionado. Agora a insegurança. Não estou apto para a missão. Ah, eu não sou capaz, não tenho condição. É muito comumente a gente vê a pessoa não, ela se há uma autocomiseração. Quem sou eu? Não sou nada. E assim por diante. Agora veja o que Juízes 6,15 fala a ele. Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, Manassés. Olha aí, a autocomiseração. Ai, quem sou eu? Né? Ai de mim. E eu menor na casa do meu pai. Veja bem, quando Deus chama, Ele chama porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe do nosso amor a Ele, da nossa entrega a Ele. Ele conhece cada um de nós. E Ele nos capacita, é claro, isso é importantíssimo. E aí vai. A sua fé agora é fortalecida pelo sinal de lã. Olha que interessante. Aí me chama muita atenção, né, que Deus vai usar os próprios midianitas para fortalecer Gideão. E eu entendo, Gideão estava com medo, o povo todo com medo, os midianitas. Não era um sofrimento terrível. Ali a opressão, a perda de tudo, até de vidas. Juízes 6,36. E disse Gideão a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como disseste. E o 37, Juízes 6,37. Eis que eu porei um velo de lã. Aí nessa tradução bíblica, o velo é quando a pessoa tira toda a lã da ovelha, né? Tá ali, você tirou tudo aquilo, está ali pronto, depois vai fiar, né? Sem a cabeça e tal, o velo. Na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, naquela lã ali, e toda a terra ficar seca, então conhecereis que has de livrar Israel por minha mão, como disseste. Então ainda ele pediu mais uma prova. Veja a situação. Juízes 6,38. E assim sucedeu. Veja bem como Deus é maravilhoso. Porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo ali. E do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. Deus mostrou. Porque Deus cuida, Deus zela, Deus vela, Deus age, Deus opera, Deus está conosco. E olha Juízes 6,39. E disse Gideão a Deus, novamente: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. Nas outras traduções aparece lã mesmo. Então, e olha bem o que aconteceu. Juízes 6,40. Então veja bem como Deus é maravilhoso, como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, como Deus tem paciência conosco e como Deus nos ama. É amor, amor divino. Juízes 6,40. E Deus assim fez naquela noite. Só o velo, só a lã ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Então Gideão, a partir de agora, o que acontece com ele? Ele está aprendendo a depender, né, da fidelidade de Deus e da clareza com que Deus transmite a ele a mensagem, para que ele transmita também a mensagem às pessoas que vão ouvir. E aí a gente vê que as alianças, no caso especificamente, o pouco com Deus, principalmente nesse caso, é tudo. Então o pouco com Deus é muito, né? Veja bem, não tinha potencialidade, se sentiu menor, estava com medo, aquela coisa toda, mas Deus estava com ele. E Deus opera no pouco. Opera diante da missão que ele vai realizar, porque Deus estava a agir antes e agindo naquele momento e iria agir. Então aí Gideão começa a partir desse momento a ter fé, a ter coragem, porque isso é importante diante das situações adversas que nós passamos, não é? Fé, coragem e obediência. E aí nós vemos a mensagem de hoje para todos nós, baseadas na vida de Gideão, na experiência dele com Deus. O pouco com Deus é muito. E olha, isso eu tenho visto na minha vida nesses 64 anos, e tenho visto, e muitos têm confessado a mim,
que o pouco com Deus é muito. Por quê? Primeiro ponto importante. Deus mostra seu poder. Veja bem aí a grande verdade. Deus mostra seu poder na fraqueza do homem. Vou repetir para guardar. Deus mostra seu poder na fraqueza do homem. E ao ler Juízes 7:7, e disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, os livrarei e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Veja bem, o pouco com Deus é muito. São só 300 que vão libertar o povo de Israel. Os historiadores dizem que eram o exército que estava ali acampado era 135 mil homens. 135 mil homens. Juízes 7:8. E o povo tomou na sua mão a provisão, e olha bem, e as suas buzinas, olha o armamento aí, e enviou todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém, os 300 homens reteve, estavam ao arraial dos midianitas, embaixo no vale. Então a fé de Gideão aí é provada, e é interessante, provada por quê? Ele reduz de 32 mil, veja bem, ele iria guerrear com 135 mil homens, que eram os midianitas. Então vejam aí, e foram embora, primeiro foram 22 mil, depois foram 10 mil, então quer dizer, foram embora 32 mil, ficaram apenas 300, para mostrar para eles que o pouco com Deus é muito. Quando Deus opera tremendamente, e é claro que Gideão aí com os 300 soldados estavam ali colocados por Deus, escolhidos por Deus. Aí a gente vê o RH, né? O RH aí, só 300 tinham potencialidade, tinham um currículo para estar ali naquele trabalho. É o que acontece hoje, pode ver. Né? São poucos, muitos são chamados, o Evangelho nos olá, muitos, e poucos escolhidos, porque isso é um privilégio, ser escolhido. Né? Eu, quando envio as mensagens para as pessoas conhecidas, amigas, ou pessoas que são simpatizantes, eu oro muito a Deus, porque sinto que elas são escolhidas por Deus para receber a mensagem, não são qualquer pessoa, pessoa que realmente é beneficiada, recebe a graça de Deus. E aí estamos 300 escolhidos de 32 mil. Que vestibular! Deus queria mostrar que a vitória para Israel, naquela época, não viria pela força do exército, mas pelo poder dele. As nossas vitórias, nossas lutas, todas são dadas por Deus. Semana passada eu deixei um link de um vídeo de mulheres que oram, e aquele vídeo me chamou a atenção porque normalmente a gente ora, eu oro por pessoas com câncer, problemas grandes, e eu aprendi agora com aquele vídeo a orar nas pequenas coisas que a gente faz oração, ora pelo almoço, pelo jantar, sai de casa, sai em oração, de uma maneira mais intensa, a gente orava, mas não intensamente. Então vejam bem por quê? Porque a nossa força não está em nós, em nossas capacitações, mas em Deus. E é claro que muitas vezes a gente se sente fraco, incapaz nos desafios da vida. Isso comumente acontece. Mas Deus escolhe usar aí o que a gente está vendo hoje. Deus mostra seu poder na fraqueza do homem. Então Deus escolhe nossas fraquezas para mostrar sua força. Eu estou com você. Você não é nada sem Deus, e não importa o quão pequenos ou fracos possamos às vezes nos sentir, mas quando confiamos em Deus, Ele nos capacita a realizar o impossível, porque Ele trabalha aí, como estamos vendo, Deus mostra seu poder na fraqueza humana. E a gente tem personagens bíblicos que nos chamam a atenção. Nós até estudamos, Moisés se sentia incapaz de falar ao povo, e Deus mandou o irmão dele, né? O Arão, para ajudar na missão, e ele cumpriu a missão. Davi era um pequeno pastor de ovelhas, estava lá no campo, Deus o chamou para ser o rei de Israel, possivelmente o melhor rei, aliás, o melhor rei de Israel. Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O apóstolo São Paulo sempre alerta, quando sou fraco é que sou forte. E é claro que 1 Coríntios 1:27 reforça bem isso para nós. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, olha bem, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E ainda é 1 Coríntios 1:28. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, veja bem aí, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E o 29, ele complementa aí 1 Coríntios, o apóstolo São Paulo 1:29, a fim de que ninguém se vanglorie
na presença de Deus. Nós não somos nada sem Deus, nós não temos nada, nada, né, aí. E é claro que Deus não procura os mais fortes, nem os mais capacitados. Veja bem, isso é importantíssimo. O pouco com Deus é muito. Mas os que confiam nele estão dispostos a, veja bem, obedecê-lo. E Deus tranquiliza Gideão, ele tranquiliza Gideão por meio dos midianitas. Olha o que aconteceu, Juízes 7:9. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, olha bem, Gideão, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão, eu entreguei os midianitas na tua mão, para você com os 300. E se ainda temes descer, desce tu o teu moço pura ao arraial. Juízes 7:10. Agora, Juízes 7:11, olha o que diz aí. E ouvirás o que dizem. Ele vai lá no arraial midianita, no 105.000. E ouvirás o que dizem. Então, fortalecidas as suas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Juízes 7:12. E os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. Se imagine a visualização disso, e ele ali com os 300 homens. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Veja aí a gigantesca cena, a realidade, né? E aí a gente está percebendo claramente, o pouco com Deus é muito. Juízes 7:13. Chegando, pois, Gideão, eles que estavam contando um homem ao seu companheiro um sonho. Então ele ouviu agora o midianita falando. Ele dizia, eis que tive um sonho. Eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até a tenda e a feriu e caiu e transtornou de cima. Juízes 7:14. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa senão a espada de Gideão. Olha, usou até o próprio midianita para falar com ele. Filho de Joás, varão israelita, Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo Israel. Ele ouviu da própria boca, Deus permitiu que a própria boca do inimigo fosse encorajamento para ele. Veja o que Deus faz, não é? A nós, ele mostra o poder na fraqueza humana. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel. Adorou a Deus, porque ele viu o poder de Deus ali, presente. Ele disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. E é claro, quando a gente vê aí o pão de cevada, eu dei uma olhada, pão de cevada, caiu no acampamento, o pão de cevada caiu no acampamento de Midian, o pão de cevada derrubou a tenda, e eram os pobres que comiam o pão de cevada, não é qualquer um, era pobreza mesmo que comia o pão de cevada. E aí ele viu que a visão significava que o acampamento dos midianitas seria derrubado por um humilde ninguém. Como ele estava sentindo ninguém, ele era um pão de cevada, não era nada, quer dizer, uma coisa assim, insignificante. Era ele que Deus iria usar para derrotar os midianitas. E o Charles Haddon Spurgeon, o príncipe pregadores, não posso esquecer dele, gosto muito dele, ele dizia assim, a farinha de cevada é alimento mais para cães ou gado do que para homens. Veja bem aí. E, portanto, o bolo de cevada, o pão de cevada, seria o emblema de algo desprezado. Então, aquilo que as pessoas são assim como o homem, desprezam o outro. Eu gosto muito de histórias assim, que a pessoa era desprezada, humilhada e hoje ela se tornou vitoriosa. Aquele desprezo, aquela coisa terrível, deu estímulo a ela e hoje ela é uma pessoa vitoriosa. E superou até aqueles que a tratavam dessa forma. E eu gosto muito do F.B. Meyer, que é o comentarista bíblico, e ele traz aí uma ideia em cima dessa visão no acampamento midianita usado por Deus para fortalecer Gideão. Um bolo de pão de cevada pode ser algo sem valor. Olha o que diz o Maia. Mas se Deus estivesse por trás dele, derrubaria uma tenda. Veja bem, você não é nada, mas com Deus você é tudo. Veja aí, com Deus você tem tudo. Com Deus você pode realizar a obra. A confiança em Deus, a obediência a Deus, o descansar em Deus é que nos fortalece. Aí o Maier coloca para nós, e é claro, o pouco com Deus é muito. Primeiro nós aprendemos aí com Gideão. Deus mostra seu poder na fraqueza do homem. Mas em segundo lugar,
A estratégia divina é inesperada. Então vejam bem, a ação de Deus é inesperada. Nós padronizamos Deus de uma maneira que tem que ser daquela forma, daquele jeito. Deus não está preso àquele padrão colocado por nós, pelas nossas mentes. Deus está preso à palavra de Deus, à orientação divina. É a palavra de Deus. Mas muitas vezes os homens criam padrões, criam estratégias que nem sempre são de Deus. Então olha bem aí. E a estratégia divina é inesperada. Por quê? Juízes 7,16, olha lá. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias. Olha, 300 homens para 135 mil midianitas. E deu-lhes a cada um, olha o que ele deu, olha o que eles receberam de armamento. Nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tocha nele acesa. Essas seriam as armas que eles usariam para enfrentar os 135 mil midianitas. Juízes 7,17. E disse-lhes, olhai para mim e fazer como eu fizer, e eis chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Juízes 7,18. Tocando eu a buzina, olha a arma, e eu e todos os que comigo estiverem, então, também vos tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Então é o Senhor, é na força do Senhor. E olha aí, o 19, Juízes 7,19. Chegou por Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. E Juízes 7,20. Assim tocaram as 3 companhias as buzinas e quebraram os cântaros, olha o armamento, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas para tocar, e clamaram, espada do Senhor e de Gideão. Nós vamos sempre, em qualquer situação, enfrentar qualquer problema, na força do Senhor Jesus Cristo. É claro que no 7,21 ainda temos, Juízes 7,21, e conservou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr e gritando, fugiu. E o 7,22, você está curioso ainda, olha o que diz aí. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial que fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até os limites de Abel, Meolá, acima de Tabate. Então observe bem, a estratégia de Deus é totalmente diferente da nossa. Aí nós temos até estive estudando a estratégia militar usada pelas nações mais poderosas da Terra com seus armamentos. Então hoje eles têm estratégias militares para dividir, conquistar, é todo planejado. E agora com toda a tecnologia, muito mais. E agora com os drones, com tudo que há aí, a inteligência artificial. Então olha bem, e aí nós vemos os homens armados para a batalha, não eram tochas. Olha bem, o armamento, a preparação toda. E os nossos homens aqui, guiados pelo general, que é o Senhor, que é o próprio Jesus, Gideão e seus homens, e seus 300 homens. E foi com uma estratégia surpreendente, totalmente diferente do que a gente vê hoje. Gritar, quebrar potes de barro e tocar trombetas, criando um grande alarde, um grande barulho. E a gente vê os países hoje, eu vi esse orçamento aí da defesa em 2024, dos países com as suas estratégias, com o seu armamento. Olha lá, os Estados Unidos gastou 968 bilhões em armas, a China 225 bilhões, a Rússia 146 bilhões, a Alemanha 86 bilhões, o Reino Unido 81 bilhões, a Índia 74 bilhões, a Arábia Saudita 72 bilhões, a França 64 bilhões de dólares, Japão 53, Coreia do Sul 44 e o Brasil, simplesinho, mas está aí, com 24 bilhões. Os homens gastam milhões. A força bélica é a mais poderosa, a maior força, o maior investimento dos países. E a gente vê aí que a tática é sem sentido nenhum militarmente. Porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é infinito, é poderoso. Ele está superior a tudo. O homem não consegue assimilar a grandeza de Deus, o poder de Deus. O homem não tem o poder de Deus. Por mais que tenha essa força toda aí, Deus a usou para espalhar o pânico no exército midianita. Ele criou com aquelas tochas, quebra, gritos, criou pânico. O pânico tomou conta. Olha a síndrome de pânico aí que aconteceu.
Porque a realidade divina nem sempre segue a lógica humana. Não fique esperando que Deus vai fazer o que você acha, o que você pensa, a sua ideia. Não fique querendo dar ordem para Deus, querendo orientar a Deus, porque Ele sabe de tudo como fazer. Nós não sabemos nada, não somos nada. Nós somos limitados. Eu nasci em 1961, não sei até onde vou. Até aonde vou, melhor dizendo, aonde vou, não sei. Agora veja bem, até as ações que parecem absurdas para nós, veja bem, coisas que parecem absurdas, não se descabele, não se desespere, porque Deus está agindo nas coisas mais que nós, na nossa visão humana limitada, avaliamos. Eu gosto muito do Charles Spurgeon, estou repetindo ali o pregador, ele tem uma frase sugestiva para nós. Fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece. Então aí está o segredo de Gideão para a vitória. E a gente vê, biblicamente, eu podia citar inúmeros exemplos. Nós temos aí as muralhas de Jericó, que caíram com Josué. Deus usou uma coisa em comum para mostrar a sua grandeza ali, nesse momento, quando você lê Josué 6, aí uma lição de casa, você veja o poder de Deus. E é claro que os planos de Deus, veja bem, os planos de Deus trazem resultados incríveis. Então observe, gente, o pouco com Deus é muito, porque Deus mostra seu poder na fraqueza humana. E agora, a estratégia divina é inesperada. Não espere as mudanças da vida, a sua visão. Deixe que Deus mostre o seu poder, mostre a sua força, como fez para Gideão. Mas, em terceiro lugar e último, na dependência divina, há vitória. Veja aqui, olha que interessante. Até um pouco maior. Sem número ou habilidade humana. Vou repetir aí, ó. O pouco com Deus é muito. Por quê? Na dependência divina há vitória. Sem número ou habilidade humana. Juízes 7:20. Assim tocaram as 3 companhias buzinas e quebraram os cântaros e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas para tocarem e clamaram espada do Senhor. Eles diziam, porque nós vamos na força do Senhor, não na nossa. E o 23, Juízes 7. Então os homens de Israel de Naftali, de Azer e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. É claro que os 300 fizeram aquela parte, o síndrome de pânico ali e tal, mas depois chamaram os homens de Israel, Naftali, Azer, Manassés para fazer o trabalho que é necessário, porque muitos, as espadas foram contra si, muitos morreram, mas sobreviveram alguns. E os homens de Israel e foram convocados e perseguiram os midianitas. E derrotaram os midianitas. Porque era a ação de Deus. Quando é a hora de Deus, veja bem, o tempo de Deus não atrasa e não adianta. Quando é a hora de Deus, as coisas acontecem. Então nós descansamos, confiamos na hora de Deus. E a hora de Gideão derrotar os midianitas era aquela. E os 300 homens atacaram o inimigo, a campo inimigo, e derrotaram o inimigo. Parece um absurdo. Há textos bíblicos que mostram que muitas vezes, muitos exércitos foram derrotados por vespas. Vespas vieram e foram usados por Deus para derrotar o inimigo. E Deus causou confusão naquele exército midianita e fez com que eles destruíssem sozinhos a si próprios. Muitos mataram a si próprios naquele momento, porque havia a ação de Deus. Agora, quanto maior for a dificuldade, é importante aprender isso. Na dependência do Senhor, há vitória. Só na dependência do Senhor. Quanto maior for a dificuldade para alcançar a vitória, mais forte será o apoio de Deus. Quanto maior o problema, mais a ação de Deus. Mais Deus opera. E a vitória foi obra de Deus não pela força do exército de Gideão, mas pela intervenção divina. A nossa vitória é em tudo, é em tudo. Eu vejo na minha vida, nesses 64 anos, a vitória toda foi dada por Deus. Em nenhum momento nada fiz, nada sou, nada tenho capacidade para ser. Apenas me obedeci a Deus e me coloquei na dependência dele para efetuar o trabalho. Porque a vitória não vem das habilidades, força ou recursos. Tudo vem de Deus. E é claro que a gente tem que aprender com Gideão, aprender com a palavra de Deus. Devemos aprender a descansar na soberania de Deus. Deus tem o controle de tudo. Tudo está na ação dele, no poder dele. Então, confiando que ele agirá a nosso favor no momento certo, na hora certa, como aconteceu aí com Gideão. É claro que o Salmo 44, 6, 7, a promessa de Deus nos é dada pela palavra.
Não confie em meu arco. Olha bem a colocação. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilha os que nos odeiam. Deus nos dá a vitória. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa vitória. E é claro que precisamos viver na dependência de Deus e não confiar na própria força. Nós estamos numa sociedade em que a cultura, eu posso, eu realizo. Eu lembro quando era criança, o He-Man falava do desenho animado, eu tenho a força, eu tenho o poder. Não tenho nada, não sou nada, de mim não brota nada. O que está em mim é a ação de Deus. E Deus me usa e foi o que aconteceu aí com Gideão. É claro, concluindo, veja bem que interessante, para nós a lição hoje, medroso se torna herói de guerra. Veja bem, Deus o capacitou, deu a força. Na força do Senhor ele foi vitorioso e os medos, os temores desapareceram e ele provou a ação, a intervenção de Deus, o poder de Deus, que é o que acontece na nossa vida. E Gideão, então, confiou em Deus, venceu a insegurança e dependeu da orientação de Deus. É o que acontece com nós. Estudamos a Bíblia é a orientação de Deus e ela nos conduz em tudo. Tem resposta para todas as nossas carências e necessidades através da palavra de Deus. É só você buscá-la. E é claro que Deus usa os fracos. Gostei muito dessa colocação de uma das pessoas que li. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Não importa o tamanho do exército ou da batalha. Veja bem. E diante do sucesso militar de Gideão e dos que lutaram com a bênção e a direção do Senhor, veio o apelo popular, para não dizer, pedindo que Gideão reinasse sobre o povo. Isso está lá já no capítulo 8, depois você pode ler. Ao que prontamente ele respondeu. Eu gostei muito da colocação de Gideão. Não reinarei sobre vós, respondeu-lhes Gideão, nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. Então é o que nós temos que viver hoje. Reina, Senhor Jesus, em nossas vidas. E é claro que a vitória vem do Senhor. E, concluindo, Romanos 8:37. Guarde bem aí a palavra a nós hoje. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E é na vitória de Cristo, hoje, né, a vitória do Senhor, hoje, que nós vivemos e confiamos e descansamos. Que possamos lembrar sempre, o pouco com Deus é muito. E é isso que Deus tem feito com cada um de nós. Que Deus abençoe. Amém. Nós vamos agora, nesse momento, estar em oração ao Senhor. Pai querido, como é bom a palavra nos confortar, nos fortalecer. Quando nos sentimos fracos, debilitados, possamos lembrar que a nossa força, como Gideão, vem do Senhor. E o Senhor interveio. O Senhor interveio no tempo de Gideão e o Senhor tem agido poderosamente em nossas vidas. Guarda o teu povo, fortalece cada um de nós e agradecemos pela palavra. Queremos agradecer ao Pai pela Juliana Bogucheski e Stella Dorini, que comemoraram mais um ano de vida. Elas são mulheres que oram, mulheres que dão suporte à escola dominical. As abençoe em tudo, ó Pai, e suas famílias. Nos alegramos muito, ó Pai. Oramos pela vida da dona Marli, a mãe da Juliana Aliaga. Ela estava em depressão e o Senhor operou, o Senhor a curou. E ela está hoje louvando a Ti por essa obra maravilhosa e até pregando o Senhor. Lembramos, ó Pai, da Marisa, professora, que fez uma campanha muito especial para auxiliar a professora Heloína. E o Senhor abençoa a campanha dela e abençoa, ó Pai, as pessoas se compadeceram e auxiliaram nessa campanha para ajudar a Heloína nesse momento que ela está a passar. Queremos, ó Pai, também agradecer cada colaborador. E também oramos, ó Pai, agradecidos porque as mulheres que oram hoje são 102 mulheres. Completadas essa semana, Viviane, Lisandra e Kelly. Gratos, ó Pai, por essas vidas e as uses, Senhor, na Tua obra. Queremos interceder pela Heloína, ó Pai, pela cura mental dela, Senhor. E seja abençoando lá no local onde ela está em tratamento. Guarda a sua família, em especial os seus filhos Camila e Cecília Ramon. Também, ó Pai, nos lembramos de Jocélia lá na Alemanha, Senhor. E o Senhor colocou uma obra para ela realizar lá em Colônia, na Alemanha. Vem usar a Tua serva, abençoar a sua família e que ali haja poder e transformação do povo alemão precisando da Tua graça e do Teu poder. Mas nos lembramos do Brasil
Essa semana comemoramos mais um ano de independência do país. Tem misericórdia da nossa nação, ó Pai, acompanhe os passos dela e seja, ó Pai, com os poderes constituintes da nação, em nível federal, estadual, municipal, e seja operando, guardando a nossa pátria. Queremos também, ó Pai, agradecer por Mari. Temos orado, ela teve um AVC, teve aneurisma, e ela está de volta à sua casa, à sua família, e seja, ó Pai, abençoando o seu tratamento. Queremos, ó Pai, também nos lembrar do Agostinho, ó Pai. Ele está com leucemia, precisando da atuação Tua. E seja, ó Pai, abençoando o tratamento, recuperando o Agostinho lá de Iporanga, no estado de São Paulo. Ele é amigo da Jocélia, Senhor, lá da Alemanha, e ela intercede por ele também. Colocamos, ó Pai, Raquel, a mulher que ora lá de Maringá, Senhor, que está no final da gestação. Ela vai receber o seu bebê. Seja abençoando esse momento especial na vida dela e que essa criança seja uma bênção para o Senhor e para a vida da família. Nos lembramos, ó Pai, do pastor Ananias, a sua esposa Sandra e dos seus filhos Gabriel e Lourenço. Eles estão precisando da tua orientação, ó Pai, do teu cuidado, do teu amor. Cuida deles e dá sabedoria ao casal, da orientação dos seus filhos. Nos lembramos, ó Pai, da Thalita. Na semana passada, lá do Maranhão, nós recebemos um vídeo pedindo, o marido clamando pela cura da sua esposa com câncer. Nos lembramos dela, ó Pai, e estamos a orar por ela. Restaura a sua saúde. Também, ó Pai, não nos esquecemos das pessoas que perderam seus filhos, a Arlete, mãe do Júlio e a mãe do Jean também, e a própria Duda, a esposa. Cuida, fortaleça, acompanha. Nos lembramos, ó Pai, da família do seu Clécio e Maria Ângela. Cuida deles, os abençoe, esteja conduzindo os passos dos seus filhos, Tiago e Thelma, Senhor, lá na Suíça. Guarda essa família, esteja a operar na vida deles. Não esquecemos, ó Pai, dos Sidneys no combate ao câncer. O Cid lá de Tietê e o Cid de Apiaí. Guarda, protege, abençoe o tratamento. Não esquecemos nunca da nossa vizinha Sueli, Senhor, em tratamento câncer, e o Bruno. Pensamos, ó Pai, porque os tratamentos estão sendo eficazes. Guarda o Hélio Gardenal lá em Tietê, no seu tratamento, a sua esposa Carma, a família. Não esquecemos, ó Pai, dos pais do deputado Carlos Gianazzi, o senhor Armando e dona Luzia, e seja abençoando o tratamento, a recuperação deles fisicamente. Guarda o Eduardo Taquinaca, no seu tratamento em combate ao câncer, a Adriana Gobato também, ó Pai, seja acompanhando a sua vida, o seu tratamento. O pastor Eduardo Scheiner, ali em Curitiba, ó Pai, em tratamento da cura, também contra o câncer. Guarda o Reginaldo Mussim, e seja com o Alexandre e a Elaine, também na luta, no combate contra o câncer. Guarda as nossas vidas, ó Pai, que possamos viver uma vida como a palavra nos orientou hoje, da dependência do Senhor, sabendo que o pouco com Deus é muito. E seja operando em nossas vidas, nos guardando, nos protegendo, abençoando, ó Pai, a Tua palavra e que ela chegue poderosamente naqueles que precisam. Agradecemos por esse momento, pela escola dominical, por tudo que o Senhor operou nessa hora. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e vamos cantar. Quando a alma sequiosa chega a voto Salvador, este logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Alço eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo